Mais uma playlist incrível começando por aqui. Hoje o tema é o projeto da Casa Bela. São 230 metros quadrados de área coberta, incluindo uma sala integrada com a cozinha, 3 quartos, sendo uma suíte, um banheiro social, um lavabo, área de serviço, despensa, garagem coberta para 2 carros e uma varanda. O estilo da casa transita entre o rústico chique e um contemporâneo mais acolhedor. A casa tem cimento queimado, madeira, vidro, pedra natural e muito borogodó, como eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou começar pelas imagens externas da casa. A gente vai dar uma volta nessa construção para vocês entenderem os principais detalhes arquitetônicos e depois eu vou mostrar a planta, porque eu sei que é algo que vocês sempre gostam também. Essa é a visão que a gente tem da fachada frontal a partir da rua. Percebam que é um terreno íngreme, em aclive. E a gente tem do lado esquerdo, que é o ponto mais alto do terreno na frente, o acesso para a rampa da garagem, que fica nos fundos da casa, e também o acesso social do pedestre bem ao lado. Por essa imagem, vocês já conseguem perceber que a casa ela está suspensa do terreno, pelo menos na parte frontal. Aqui a gente entende melhor a topografia, vejam como é íngreme, como a rampa é íngreme, e o terreno ele se estende lá até o final, nessa parte verde que vocês estão vendo aqui atrás. A casa ela foi localizada mais ou menos no meio desse terreno, que tem quase 1000 metros quadrados de área. Nessa imagem vocês enxergam melhor também esse deck frontal, suspenso. Vocês conseguem ver aqui a estrutura de sustentação do deck. Mas também percebem que a casa ela está acima do terreno natural. Aqui a laje de piso da parte interna está afastada pouco mais de 1 metro do terreno natural. E um detalhe arquitetônico interessante aqui também foi que nós recuamos essa alvenaria de fechamento que fica por baixo da laje de piso e pintamos ela de um tom escuro. Então aqui vocês percebem a laje de piso da sala, o terreno natural e a alvenaria num tom mais escuro, para exacerbar essa sensação de profundidade, para mostrar mesmo que essa casa está suspensa do sol. Nessa imagem a gente percebe um outro detalhe arquitetônico como solução de fachada que eu gosto muito. Vejam que do lado esquerdo nós temos um volume que foi revestido de pedra em balanço também. Esse balanço é em torno de 1,30 m, 1,40 m mais ou menos, porque essa laje de cobertura aqui, ela avança 1,5 m para fora desse pano principal de esquadria. Então a gente tem uma espécie de uma varanda coberta aqui na frente, com esse volume que depois vocês vão ver na planta, que é um pequeno escritório que a gente tem integrado na sala, voando, bem solto, mas demarcando ali uma massa. E do lado de cá, já no lado direito, a gente tem o oposto. Essa mesma estrutura com a marcação da pedra, mas aqui a gente já trabalha mais o vazio. Do lado esquerdo a gente tem uma massa de pedra. Do lado direito a gente tem uma marcação de estrutura com o vazio da pedra no meio. Vejam só, é como se a gente tivesse retirado dessa parte aqui um volume de pedra que foi usado do lado de lá. Com isso aqui a gente tem uma marcação muito interessante da estrutura da casa, como se ela mordesse a quina dessa casa. Nessa imagem aqui dá para ver melhor. Qual foi o segredo aqui? Nós soltamos esse pilar, que é um pilar importante para a sustentação dessa laje de cobertura, do pano da esquadria. Isso quer dizer que essas portas de vidro elas passam por trás desse pilar e se encontram aqui com outras portas de vidro que a gente tem na lateral, fazendo uma quina mesmo de esquadria. E quando essas portas são abertas, como o pilar ele está deslocado não só da quina, mas também do pano da esquadria, a gente tem uma integração total. A gente sente de uma forma muito interessante essa integração da sala com essa área externa. Tanto a área externa frontal, que é menos coberta, a gente tem essa pequena varanda de 1,5 m, como eu já falei, mas também a área lateral, que aí sim já é mais coberta. Aqui do lado a gente tem um pergolado, que conecta bastante essa área com a parte da cozinha. Não só através dessa porta de vidro que eu já falei, mas também através de uma grande janela que a gente tem aqui. Um outro detalhe que eu gosto muito também foi ter descido com esses pilares laterais até o terreno natural. E o deck de madeira, ele só toca esse pilar por dentro. Vejam só, ele não avança até aqui. Com isso, a gente marca e solta ainda mais essa estrutura. Agora, uma visão um pouquinho mais de longe, vocês começam a perceber melhor esse outro volume que eu falei, que também morde a casa pelo lado de lá. Vou aproximar um pouquinho.
Vejam só, aqui a gente tem a entrada de um lavabo que dá acesso tanto por fora quanto por dentro da casa. Depois eu vou mostrar isso na planta também. E depois os 3 quartos lá no fundo. Esses 3 quartos, eles têm janelas bem grandes e essas janelas, elas têm um peitoril mais baixo, em torno de 50 centímetros. E funciona como um banquinho. Isso é muito gostoso, a gente possibilita também maior integração com essa parte externa, a gente vai ter um jardim bonito aqui na lateral e com isso a gente abre mais os quartos para o exterior também. Percebam que aqui ao lado a gente também usou o mesmo recurso da frente. Recuamos um pouco esse fechamento que a gente tem abaixo da laje de piso e pintamos no mesmo tom escuro para permanecer essa sensação de que a casa está realmente acima do terreno natural. Vejam que onde estão as plantas é o terreno natural. Só aqui atrás, onde começam os quartos, é que a casa começa a ficar mais próxima do terreno natural. Outro ângulo de visão, aqui dá para ver bastante a história do deck suspenso. Esse deck ele está só na frente da casa, aqui na lateral a gente já tratou como se fosse uma extensão da sala mesmo, com uma laje. A cliente ainda está um pouco na dúvida sobre esse deck frontal. Inicialmente a gente tinha uma piscina que depois foi eliminada. Existe uma segunda ideia de deixar uma previsão para a instalação de um spa aqui no futuro, mas na verdade nada disso está totalmente decidido ainda. Nós estamos em um momento do projeto em que apresentamos a segunda revisão e agora a cliente está fazendo as análises dela para ver se bate o martelo nessa versão ou se nós ainda faremos algumas modificações. Mas pelo que ela já me sinalizou, a questão se resume basicamente a esse deck externo. O resto da casa está praticamente fechado. Seguimos no nosso tour, agora uma vista bem de frente para a fachada lateral. Vocês conseguem ver aqui melhor também aquela quina da esquadria de vidro que eu falei. Aqui nós utilizamos uma solução que nós também usamos na casa BFF, na parte da cozinha, quem lembra? A gente encontra esquadria com esquadria, mas sem ter um perfil de alumínio nessa quina. Uma esquadria fecha na outra. Então, quando isso tudo é aberto, a gente não tem nenhuma marcação da quina, fica tudo liberado. Eu adoro esse tipo de solução. Temos aqui a janela da cozinha que eu falei que é grande, a porta do lavabo, as janelas dos quartos e aqui no meio, entre 2 quartos, a gente tem o banheiro, que aí foi um pouquinho recuado para a gente diferenciar esses planos e aqui a gente ainda vai ter um jardim que ambienta e protege ainda mais essa janela. Essa é uma das imagens que eu mais gosto, esse zoom nessa parte que eu considero a cereja do bolo desse projeto. Então a gente vê essa marcação que eu já expliquei, as esquadrias soltas, o pergolado aqui embaixo. Vejam que a laje de cobertura ela avança aqui na frente, mas também avança na lateral, formando uma espécie de beiral com forro de madeira. Depois desse beiral é que entra o pergolado, chegando até a estrutura de pedra. E para a gente fechar esse tour externo, então, uma vista da outra fachada lateral, que é basicamente uma fachada de serviço. A gente tem aqui um pano cego, que é o fundo da sala, onde a gente tem a televisão, e a rampa de acesso à garagem, que fica mais aos fundos, como eu já contei. Aqui a janela da área de serviço. E como nós temos uma outra porta de vidro lá na sala, nos fundos, para permitir uma ventilação cruzada, criamos também uma proteção, vejam aqui, uma parede que a gente talvez use um cobogó ou algo desse tipo, com um jardim na frente, para que a gente, a partir da sala, não tenha uma visada desse pátio de serviço, que fica aqui atrás da área, e também enxergue menos a garagem. Agora vamos para a planta baixa, eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem a distribuição, porque eu sei que vocês gostam de ver. Aqui eu dei um zoom na parte construída da edificação, vocês não estão vendo todo o terreno, para que fique melhor, para que fique maior a imagem. Então temos um bloco frontal social, da parte social da casa, cozinha, jantar e TV. Depois a gente tem uma área de distribuição, o lavabo ficou atrás da cozinha, comunicado com a área externa e com a área interna, conforme eu comentei. Desse hall de distribuição a gente tem acesso a uma despensa e a área de serviço, que também tem comunicação direta com a garagem, e através desse hall também acessamos a porta do corredor. No corredor a gente tem uma rouparia, que é funcional, 2 quartos com banheiro social, também criamos uma outra circulação, um hallzinho aqui dentro do corredor para que a gente tenha mais privacidade nesses quartos. Então quando a pessoa sai do quarto e acessa o banheiro, ela não é vista lá da sala caso a porta do corredor esteja aberta. E lá nos fundos a suíte principal, também mais preservada, caso essa porta esteja aberta a gente só tem a visão de uma parede cega, porque deslocamos um pouco a porta do banheiro. O closet ficou mais à esquerda e a suíte lá na mesma direção das outras. Todos esses quartos se abrem para a lateral com aquelas grandes janelas, como eu já mostrei nas imagens ilustrativas. Voltando para o lado de cá, então, a rampa da garagem leva a um pátio de serviço que dá acesso à garagem. A gente tem toda essa área aqui para ser usada como pátio de serviço, uma área pavimentada.
E também a gente consegue dar a volta na casa através de um piso pavimentado, uma volta completa. Foi necessário fazer um corte nesse terreno lá no fundo para que a gente tivesse um nível só de implantação. Então, esse murinho, essa representação de murinho que vocês estão vendo aqui é um pequeno arrimo, em torno de 1 metro de altura só. E para fechar, aqui na frente, aquele deck suspenso de madeira que eu comentei também, que é o único ponto que ainda está em aberto no projeto e eu atualizo vocês no próximo vídeo. Lógico que agora eu aguardo, como sempre, todos os comentários de vocês sobre o projeto apresentado. Se ficaram dúvidas, podem perguntar que eu respondo nos próximos vídeos. Me contem se gostaram da casa, o que mais gostaram e se já estão curiosos pela continuidade dessa playlist. Ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Já se inscreve no canal se não for inscrito e se liga por aqui.